Vamos então para mais uma etapa desta nossa caminhada no podcast Vamos. Já tivemos a semana passada a fazer algumas perguntas, algumas criancinhas. Perguntas não, respostas. As perguntas é que foram eles que fizeram. Nós demos respostas, acho eu. Se calhar não foram assim muito lógicas ou muito responsivas, mas pronto, assim rapidamente foi o melhor que nos saiu. Mas correu tão bem, nós queremos continuar também para não perdermos nenhuma das perguntas que eles nos fizeram e também para continuarmos a marcar este ritmo de estarmos abertos e disponíveis para as perguntas que as pessoas fazem, não apenas por e-mail, mas também com som, para ouvirmos a voz da pessoa. E pronto, e sugerimos que digam só mesmo que o nome da pessoa, que é para ser mais fácil, não é? Porventura, se a idade for uma boa informação, nomeadamente como por ser uma criancinha, muito bem, pronto, depois é só fazer a pergunta e a gente tenta responder. E foi um episódio engraçado, não é? Que este responder perguntas de crianças tem um duplo desafio. É que, por um lado, tem de ser muito simples a resposta, mas ao mesmo tempo não queremos, como é que se diz, adulterar a verdade, não é? Não podemos. Tem que ser clara e verdadeira. Havia aquilo que alguém dizia, que às crianças nós não adaptamos propriamente assim o conteúdo, não é? A linguagem sim, mas o conteúdo não. O conteúdo tem de ser o certo. Estamos numa dose mais pequenina, na dose em que eles são capazes de perceber. Se pomos a adaptar, depois as pessoas crescem e dizem, espera aí, mas não, afinal era só uma história que me contaram para me calar. Mas não, temos de dar a verdade também. Sim, e às vezes nós adultos, se calhar também nunca fizemos essa pergunta porque achámos que as coisas como nos eram dadas ou como a gente as sentia, se calhar nunca nos sentimos estimulados a perguntar. Por isso às vezes os pequeninos fazem aquelas perguntas que nós nunca pensámos e que às vezes também nos ajudam também a fortalecer ou a puxar o lustro daquilo que são as nossas convicções. Por isso também acho que é bom mesmo para os crescidos, para os adultos, ouvir estas respostas assim mais simples e mais diretas e mais pequeninas também nas palavras que usamos. Sim. Mas pronto, mas temos aqui uma segunda... Sim, sem mais demoras, porque já vimos que o último episódio acabou por demorar, não é? Achávamos que íamos fazer as perguntas todas do início ao fim e afinal ficámos, não a metade, mas a 3/4. Sim, embora a primeira parte das perguntas que nós fizemos na semana passada, havia muitas muito parecidas, havia muitas muito na mesma linha, na mesma lógica. Agora também haverá algumas parecidas, mas depois são perguntas um bocadinho mais diferentes, que cada uma delas pode servir para falar um bocadinho mais sobre outro tema qualquer, não é? Por isso também escolhemos fazer esta segunda parte para estarmos mais à vontade para respondermos não apenas de uma forma imediata, mas também de uma forma um bocadinho mais alargada de horizontes àquilo que podia estar na base da pergunta que os nossos pequenos nos fizeram. Bem, então vamos a isso? Bora lá. Vamos lá, então agora são perguntas mais a ver com a nossa vida espiritual e a nossa relação com Jesus. Vamos aqui ver a pergunta do Cauã. Olá, chamo-me Cauã, tenho 11 anos e a minha pergunta é: como é ficar perto de Jesus? Como é ficar perto de Jesus, Padre Nuno? Não, desta vez, se calhar, começas tu, não? Ou queres que eu comece? Acho que pode começar o Padre Nuno. Então Jesus diz muitas vezes o que é preciso fazer para ficar perto dele, para ser seu discípulo. Assim, rapidamente, aquilo que eu me lembro é: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Por isso, ficamos perto de Jesus também quando fazemos aquilo que ele nos diz, que ele nos manda, que ele nos ensina, que ele próprio viveu em primeiro lugar. E para isso, se quisermos, para fazermos isso, temos que saber o que é que ele disse, o que é que ele ensinou, o que é que ele pôs em prática. Por isso, nós estamos perto de Jesus quanto melhor o conhecemos e quanto melhor o imitamos, o pomos em prática. E para fazermos isso, precisamos dele sempre. Por isso, precisamos de conhecer na Bíblia, na catequese. Precisamos de o conhecer na oração, na prática dos sacramentos. Precisamos de o seguir, pôr em prática, com certeza cada um na sua individualidade, no seu carisma, na sua missão, mas pôr em prática na sua vida, assim, no dia-a-dia, aquilo que ele ensina. Por isso, Jesus também, quando subiu ao céu, disse aos seus discípulos: eu estou sempre convosco. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos-lo concederá. Por isso, Jesus quer estar sempre, não é perto, é em nós. E por isso nós estamos perto de Jesus também quando nós somos, deixem passar esta expressão, quando somos fiéis ao seu Espírito
em nós. Ou seja, quando fazemos a sua vontade de uma forma livre e libertadora. Ser discípulo de Jesus não é transformar-nos num robô ou numa pessoa estranha ou esquisita. Fazer e estar perto de Jesus é fazer o melhor, ou mais do que o melhor, do que aquilo que nós possamos fazer aqui na Terra. Assim, rapidamente, foi aquilo que me... E há aquela parábola também do São João que nos fala, não sei se te lembras, Cauã, daquela parábola que Jesus fala e diz que eu sou a videira e vós sois os ramos. Não é? Nós somos os ramos que pertencemos a Jesus. Portanto, recebemos a mesma seiva, bebemos daquilo que Jesus nos ensina, portanto, nos mandamentos, como o Padre nos estava a dizer agora, também dos sacramentos, não é? De irmos à missa, de recebermos a graça de Deus, que isso nos ajuda a manter-nos ligados a essa e a receber a seiva que Jesus nos quer dar. E depois, no fundo, em tudo aquilo que fazemos, não é? Nós não somos só o ramo de vez em quando dá jeito e que espera aí que agora já passou o domingo, portanto já posso sair da árvore, vamos lá agora dar aqui uns passeios, mas depois secamos, não é? Sim, de tal forma que já que estamos a citar a Bíblia, assim o supra-sumo, se quisermos, é São Paulo, que na carta, não sei só aos Gálatas, só aos Colossenses, mas depois fica um exercício para vocês verem em casa, quando São Paulo diz a esses seus discípulos: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, de tal forma a vida de Paulo estava conforme à palavra, ao Espírito de Jesus, que ele próprio via Jesus a acontecer nele, a acontecer naquilo que ele dizia, que ele fazia, que lhe acontecia na vida, e por isso via que Jesus habitava nele de uma forma operativa e de uma forma graciosa, sem, como é óbvio, sem ocupar o espaço, né? Sem oprimir o que quer que seja. Por isso, estarmos perto de Jesus é deixarmos que ele de facto habite em nós e que toda a nossa vida seja sinal dele. E agora sim, um bom desafio para as crianças que podem estar a ouvir isto é então virem descobrir onde é que está esta passagem de São Paulo e depois o Padre não dá-lhes um prémio. Com certeza, olha, temos aqui um chupa-chupa, pode ser que se calhar até receberem, se calhar já desapareceu, mas pronto, mas se não, está aqui, saberem a citação, saberem qual é que é a linha da Bíblia em que São Paulo diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Sem ser uma criança, não pode ser. E não vale ver no Google. Muito bem, então Cauã, muito obrigado pela tua pergunta. Vamos então agora às próximas da Maria e da Constança. Porque Jesus gosta mesmo de nós quando nós nos portamos mal. Constança gostava de saber se Jesus gosta das pessoas que acreditam nele de igual maneira que gosta dos outros que não acreditam. Então eram duas perguntas que estavam com algum barulho no fundo, mas que a primeira Maria perguntava: porque é que Jesus gosta de nós mesmo quando nós nos portamos mal? E a Constança perguntava, pela boca da catequista, se Jesus gosta das pessoas que acreditam nele tanto como as que não acreditam. Por onde começar? Padre Mendes, esta é a tua resposta. Então como é que é Jesus? Então gosta, ponto. É mais do que gostar, não é? Se calhar a gente não usa tanto este termo em português assim comum, mas não tenhamos medo de dizer amar. Amar, porque é um amor ainda mais inteiro, ainda mais completo, ainda mais abrangente do que este gosto ou do que esta amizade. Por isso, sim, se quisermos, Deus é amor. Por isso não é outra coisa, não pode ser outra coisa senão amor. E por isso façam também a imagem, por exemplo, lá em casa com o pai ou com a mãe. É óbvio, se há alguém no mundo que vos ama, é o vosso pai e a vossa mãe. Ponto. Assim, à partida, não é? A não sei que aconteça qualquer coisa muito estranha, não é? Mas o normal é, não há ninguém que na Terra me ame mais do que o meu pai ou a minha mãe. Mesmo que às vezes seja deles, de facto a gente recebe broncas, não é? Porque nós não fazemos isto ou porque nós não fazemos aquilo, e como é óbvio, não é porque nós estamos a fazer o mal a eles, é porque estamos a fazer o mal a nós próprios. Quando nós não estudamos, os pais é-lhes absolutamente indiferente. Nós é que vamos ter piores notas, vamos começar a habituar-nos a ser preguiçosos, a ser assim, a não sermos responsáveis, essas coisas todas, vamos começar a ser piores pessoas do que podemos ser, e como eles gostam tanto de nós, então procuram, com exemplo, com a palavra de alento, com o que seja, às vezes com essas broncas, ajudar-nos, né, a crescer. Por isso, Deus é amor, ama-nos sempre, ponto. Não pode nunca deixar de nos amar. Se quisermos, essa é a fragilidade maior de Deus, que é omnipotente, é amar-nos.
Sim, Por isso não nos faz mal, não nos obriga, não nos oprime, não nos puxa as orelhas, né? Quer o nosso bem. Sim. E por isso mesmo, tal como aos pais, se por acaso não gosta que nós façamos asneiras, lá está, é porque gosta de nós, não é? Exatamente. E se de vez em quando parece que está a ser assim mais assertivo ou está a dizer palavras mais fortes, como às vezes na missa ouvimos assim palavras de Jesus que parece que pode parecer que está zangado, mas é para o nosso bem, não é? Que assim como às vezes os vossos pais dizem, sai daí de junto da ravina que podes cair, não é? se os pais se fizessem assim uma linguagem mais branda a dizer, olha, por favor, podes sair daí e nós Mas faça o que quiserem, não há problema nenhum. Sim, portanto às vezes é preciso os pais, assim como Jesus também faz, usar palavras um bocadinho mais fortes, que é precisamente para não fazermos asneiras, para não nos fazermos mal, porque Jesus já está no céu, não é? Já tem. Agora, claro que Ele quer que nós também cheguemos lá, não é? Também quer que nós cheguemos a esta felicidade infinita, que começa aqui e depois vai até ao céu. Mas isso temos de ser nós a querer também, não é? Sim. Essas é a segunda e se quisermos o segundo e o terceiro apontamento desta resposta, que é, o primeiro é Jesus é amor, ponto, não é outra coisa. Por isso nós nunca podemos dizer que Deus não me ama ou Deus não ama quem quer que seja. Ama sempre. Agora, o que podemos também dizer, exatamente porque ama a pessoa, muitas vezes não está de acordo e não quer aquilo que a gente faz, pensa ou diz, não quer o nosso mal, porque Ele é só amor, por isso não pode nunca sublinhar ou sustentar o meu pecado, a minha falha, o meu erro. Por isso, ama sempre totalmente a pessoa, odeia, como é óbvio, repele, não pactua minimamente com o pecado, com a falta. E depois, se quisermos, a terceira coisa é que o amor é uma relação. Por isso, se nós não correspondemos, ou seja, se nós não vivemos de acordo com esse amor, como é óbvio, sentimos-nos muito pior, ou seja, se calhar somos pessoas um bocadinho mais não sei, mais frágeis ou mais o que quer que seja. Por isso, esse amor, quando é correspondido, é muito melhor para quem experimenta e sabe que Deus ama. Por isso, é muito melhor e Deus gosta muito mais quando nós não só acreditamos e sabemos que Ele nos ama, como queremos viver esse amor. Basicamente é assim. Mas pronto, façam sempre a distinção simples e clara, que é muito prática também olhando para os vossos pais e para os vossos melhores amigos, né? Eles estão sempre ao vosso lado, são os que melhor vos amam e estão sempre a ajudar-vos em todos os momentos, e por causa disso são também aqueles que vos criticam mais quando fazem más opções ou quando fazem coisas piores, porque querem o vosso bem, não querem que vocês vão por caminhos mais pequenininhos ou mais errados. E Jesus gosta das pessoas que acreditam nele tanto como das que não acreditam? Pois, Deus é amor, por isso, claro que sim, as pessoas que não acreditam nele, que não o conhecem, que não correspondem ao seu amor, se calhar vivem com consciência que estão noutro fundamento, por isso é menos, ou seja, é a mesma coisa que eu ter um grande tesouro, mas que não sei que existe, por isso não o valorizo, não cuido dele, não quero saber, e por isso tenho esse valor enorme, não é, de ser uma pessoa amada e criada à imagem e semelhança de Deus, saber que nada é mais forte do que o amor que Nosso Senhor tem, e é para mim, e eu, como não acredito, como não conheço, como não quero saber, basicamente não vivo ou não experimento esse valor imenso, né? Esse poder precioso que é saber-me amado por Nosso Senhor. Mas sim, claro que sim, Ele não é outra coisa senão amor. Claro, e quer ter uma relação mesmo com essas pessoas que hoje não acreditam, não é? Claro. Senão porque é que teria feito? Não ia fazer alguém para o mal, não faz para o mal. Mas faz porque quis partilhar da sua bondade connosco, não é? Fez-nos participantes deste mundo espetacular e quer fazer esta caminhada connosco, não é? Ao longo da nossa vida, não quer fazer-nos dizer, vá, agora desenrasquem-se, amanhem-se, depois no final da vida voltamos a falar. Não, Ele mesmo com essas pessoas que ainda não acreditam nele, ou que não acreditam nele, Ele também quer amá-los e dar o seu amor de uma forma de relação, não é? De uma forma, digamos, também relacionando-se com elas. Portanto, sim, ama todas as pessoas e oferece este caminho também a todas as pessoas, não é? Não deixa ninguém de fora. Vamos a mais uma pergunta? Bora lá, estamos bem. Então, agora vai ser a Vera que nos vai perguntar o seguinte. Jesus sabe o que é que acontece no futuro?
Jesus sabe o que acontece no futuro. Há uma parte no Evangelho que nós estamos a ouvir agora nestes últimos dias do tempo da Páscoa, em que Jesus, a despedir-se, entre aspas, dos discípulos antes da sua paixão e morte, diz: eu digo-vos o que vai acontecer antes que aconteça, para que ao acontecer acrediteis. Quase como que a dizer aos seus discípulos: não tenham medo, que eu sou o Senhor da história. Ou seja, não estou aqui, não vou ser apanhado de surpresa, não vou ser apanhado na contracurva. Não, eu sou o Senhor da história, por isso estou a viver livremente este tempo, por isso não tenham medo, confiem em mim. E por isso sabe o que vai acontecer no futuro. Sim, ele é omnisciente, ou seja, sabe tudo. Agora, dizer isto não significa nunca dizer ou defender que nós não temos liberdade. Ou que nós já está tudo combinado, definido por Deus e que eu não sei. Era como o Padre Nuno dizia há pouco, não era? Que de facto havia aquela imagem de um pai que conhece tão bem o filho, que já sabe exatamente o que é que ele vai fazer quando estiver ali. Porquê? Porque o conhece bem. É? Já tem o historial todo de trás. É exatamente sabe isso. O que é que está no coração dele, sabe o que é que o inclina para isto ou para aquilo. Portanto, é se calhar a melhor maneira de tentar explicar este equilíbrio entre a omnisciência de Deus / Jesus, né? Jesus é Deus, com a liberdade humana, que também é uma das expressões maiores de um Deus que ama verdadeiramente. A melhor maneira humana de tentar equilibrar estas duas verdades que não podem deixar de existir é essa. É Deus ama-me tanto e conhece-me tão bem que sabe o que é que eu, neste caso assim de uma maneira muito pequenininha, o que é que eu vou decidir naquela circunstância. Mas sou eu que decido, sou eu que faço, sou eu que posso na prática. Aliás, existe um sermão ou uma meditação muito bonita, não sei se é do São Bernardo ou não, mas pronto, mas é um santo muito mariano, em que ele diz, a falar do sim de Nossa Senhora. Quando o anjo apareceu a Nossa Senhora, ele diz que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, mas diz-lhe, não no sentido de uma fatalidade, diz-lhe como um convite, como uma proposta, e depois o final desse diálogo com o anjo é Nossa Senhora a responder: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. E o São Bernardo, julgou que é o São Bernardo, se não for o São Bernardo. Eu acho que é o São Bernardo. É o São Bernardo, sim. Dizia de uma forma muito bonita e muito sensível, a dizer, naqueles 2 segundos em que Nossa Senhora pensou ou respirou para dizer assim, toda a criação, toda a história da humanidade, todos os homens, anjos e criaturas e tudo mais, susteram a respiração porque podiam acontecer. Como quer dizer, Nossa Senhora respondeu livremente àquilo que Deus sempre soube, sempre quis, sempre sonhou, sempre trabalhou por, não é? Aliás, as profecias apontavam para: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel, Deus connosco. Nossa Senhora não foi livre? Claro que foi. Claro que foi, como eu também sou livre. Por isso, este equilíbrio de, por um lado, dizermos, como sonta a nossa linguagem humana é capaz de dizer, que Deus sabe tudo, e este de saber que eu sou livre para fazer o que quer que seja, por isso não está nada definido, a ponderação disto é dizer que Deus é amor, Deus ama-me e conhece-me tão bem que não anula a minha liberdade, mas conhece-me e sabe e quer bem e não está indiferente a essa minha vida, a essa minha escolha. Não sei se foi fácil de tentar explicar assim rapidamente, mas acho que é esta ponderação que importa manter. Muito bem. Obrigado, Vera, pela pergunta. E vamos agora entrar numa outra secção de perguntas sobre a Igreja. E primeiro vai-nos o Fen, que tem 5 anos, perguntar-nos o seguinte, em inglês. Espera, onde é que está 26? Mas é para ti. Hello, my name is Finn. When was the church built? Quando é que a Igreja foi construída? Foi o que ele perguntou. Church. É assim, é irlandês, não é? É Irish. Eu acho que provavelmente o Finn quer saber quando é que a Igreja dos Navegantes, que é onde ele costuma ir à missa, e ter catequese e tem a catequese e tudo mais, quando é que essa Igreja foi construída. Claro que nós sabemos que a Igreja construída como tal foi construída por Jesus, porque não são aquelas pedras físicas umas sobre as outras que fazem a Igreja, mas somos nós, não é? As pedras vivas que Jesus escolheu
e que banhou pelo batismo e que continuam a construir a igreja espiritual, digamos assim, que também é muito humana, que ao longo dos tempos vai-se fazendo. E essa igreja espiritual foi construída quando? Essa igreja espiritual foi construída por Jesus, não é? Quando? Não é por quem, é quando. Portanto, no ano 33. Sim, mas no dia do Pentecostes, é o dia que a gente celebra essa constituição da igreja. Jesus, como é óbvio, foi formando, e é isso que o padre está a dizer, não é? Foi formada por Jesus desde sempre, seja, quando chamou os 12 discípulos, quando pediu para andarem com ele, quando lhes ensinou todas as coisas, quando tudo e mais alguma coisa, mas no final Jesus diz: vou-vos enviar o meu Espírito, e aí sim, ou seja, foi a partir desse momento que de facto os mandatou para cumprir tudo aquilo que ele tinha ensinado. Por isso nós celebramos o nascimento da igreja também no dia do Pentecostes, mesmo que a sua gestação tenha sido com a escolha pessoal de pessoa pessoal de Jesus. Né? E portanto a igreja, claro que foi construída desde aí, não é? Ao longo de toda a vida de Jesus, e depois de uma forma especial, ou assim no dia do Pentecostes, quando foi enviado o Espírito. Agora, a pergunta do Fen deve ser: quando é que foi construída a igreja dos navegantes? Então a igreja dos navegantes acho que foi construída, se eu não me engano, no século XVII? XVIII. Sim, no século XVII e XVIII, sim. A arquitetura se calhar é mais século XVII, pelo menos as igrejas parecidas com aquela, assim, octogonais e de género de fortaleza, e tudo é mais finais do século XVII, mas nós temos referências, e pelo que nos dizem, a gente tem que acreditar também, mas a construção da igreja como nós a vemos foi mais século XVIII, mesmo que haja coisas que só foram construídas depois já em meados do século XX, e pronto, e que aquilo precisa sempre de restauros e de conservações, e algumas coisas delas que lá estão e como estão já foram feitas comigo como prior, por isso já foram feitas no século XXI. Mas a igreja, assim, a base, a estrutura, e o Finn, que tem 5 anos e é pequenino e que com certeza olha muito para cima, para o céu, aquela igreja é muito alta, é muito bonita, cheia de pedra, né, cheia de luz, e por isso é que ele se calhar se deixa fascinar por aquele tipo de construção que leva para o céu e que congrega também, ou seja, sentimos todos como uma família, que parece tudo muito pequenino. Por isso a Igreja dos Navegantes é uma igreja também belíssima, uma das mais bonitas aqui da nossa paróquia de Cascais. Mas por outro lado, também já agora aproveitamos, até porque quando este episódio sair para o ar vai ser nos dias anteriores a isso, no dia 13 de junho, queres dia de Santo António. Então no dia de Santo António, dia 13 de junho, à tarde pelas 19 horas, virá cá o Cardeal Patriarca, Dom Manuel Clemente, e vem então abençoar o altar da Igreja da Misericórdia. Ou seja, a Igreja da Misericórdia, como se calhar já repararam, teve fechado há algum tempo, que teve a ser renovada, e pronto, agora está toda nova, está mais clara, está branca e bonita na mesma, não é? Com toda. Sim. E está ali no coração da vila também, de uma maneira muito bonita também. E então vai ser a bênção do altar da Igreja da Misericórdia, pelo Senhor Patriarca. Vão lá ser colocadas também 4 relíquias de santos. Vamos ter relíquias naquele altar da Beata Alexandrina, do Beato Carlo Acutis, também da... Quem é que era mais? Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá e de São João Paulo II. Portanto, já sabem, se por acaso que quiserem fazer um programa diferente ou simplesmente ir rezar, pedir a ajuda destes santos, então, Igreja da Misericórdia, que vão lá estar debaixo do altar. A igreja é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, mas como é óbvio, a igreja propriamente dita está ao uso normal da igreja, da comunidade, por isso nós depois devemos de ver e decidir qual é que é o uso religioso que possa ser mais justo e razoável e possível de fazer. Mas pronto, mas depois quando soubermos quando é que vai abrir mesmo aberto ao público para culto e não apenas como museu, nós também haveremos de avisar aqui nas nossas... Com certeza haverá missa ao domingo, bem, mas não vamos adiantar que... Não sabemos bem quando, nem a que horas, nem de que forma, nem que língua sequer, por isso está tudo em aberto, logo se vê. Peçam ao Nosso Senhor também que nos inspire para tomarmos as melhores decisões. Muito bem, portanto, Igreja da Misericórdia, dia 13 de junho, dia de Santo António, feriado, às 7 horas, o Senhor Patriarca vai então abençoar o altar da igreja, e quem quiser, claro que está convidado para presenciar, que é uma cerimónia própria, portanto é um rito especial da benção do altar. É um rito espetacular, sim. Eu nunca vi, portanto para mim é novidade. Desde que cá estou, já foi dedicado o altar da igreja paroquial, ou seja, aquele altar de pedra azul macaúba foi abençoado no dia 5 de fevereiro de 2009. 2010, já não me lembro. 2010, pelo Senhor Patriarca, Dom José Policarpo.
Depois, a igreja de Santana foi dedicada à igreja, mesmo as paredes e também o altar, pelo Dom Joaquim, no dia 26 de julho, dia de Santana, dia de São Joaquim e Santana, 2010 também, ou 2011, já não me lembro. E a igreja foi reaberta ao culto a Capela de Nossa Senhora da Vitória, ali na Cidadela, com o Dom Nuno Brás. E não tenho a certeza, eu acho que veio cá também o Dom Nuno Brás à Igreja dos Navegantes, em comunidade de língua inglesa, celebrou em inglês também. Por isso nós já tivemos 4 celebrações de bênção de igrejas por senhores bispos, ou dedicação, ou bênção do altar, ou só a bênção de abertura ao culto. Por isso já foram 4. Esta vai ser a 5ª. É uma riqueza, é espetacular. E por falar em riqueza, temos esta pergunta da Francisca, do 3º ano. O ouro que está na igreja é verdadeiro ou é falso? Obrigado, Francisca. Pergunta se o ouro da igreja é verdadeiro ou falso. Tu não és só Ourives, por isso não faço a mínima ideia. Eu não sei distinguir o ouro verdadeiro do ouro falso. Por isso não sei. Mas em princípio é verdadeiro. Acho que aquilo é uma pintura de folha, como é que se chama? Não, a igreja paroquial, sim. Eu pelo menos acompanhei a parte da conservação e do restauro. Antigamente tinha uma patina, tinha assim um nome qualquer esquisito, que era uma pintura a imitar ouro velho. Né? Mas era uma pintura, era uma tinta normalíssima. Tudo isso foi retirado e foi tudo posto em folha de ouro, ou aquilo que existia da folha de ouro por baixo da tinta foi mantida. Por isso, o que nós queremos sempre nas igrejas e na nossa vida são que as coisas sejam verdadeiras, ou são ou não são. Se é pedra, se é madeira, se é vidro, se é ouro, não interessa, não é? Depois, sim. Uma das coisas que nós também na igreja, como na nossa vida, a Deus o primeiro lugar, a Deus tudo. Sim. Não é? E há bocadinho o fim, naquela pergunta, não é, como é que a igreja foi construída, e nós interpretámos um bocadinho sobre a lógica da pedra, é porque aquelas pedras eram bonitas. Se ele tivesse num barracão escuro, não é? Que se calhar poderia ser a única maneira de celebrar a missa e também nos ajudaria a olharmos também para o essencial, ou seja, não são as pedras que fazem a riqueza nem a beleza da igreja, mas o que é certo é que são um sinal bonito. Ou seja, a pessoa sentir-se também inspirada e voltada para Deus por causa da beleza, por causa da riqueza, por causa da verdade, foi por causa disso, e é por causa disso que tantos artistas e tantos arquitetos e tantos construtores, não é, procuraram honrar a Deus também mantendo este património, que hoje, pelo menos cá em Portugal e não só, mas muito na Europa, é dos patrimónios mais valiosos que existe. Sim. Não para alguém enriquecer, não conhecemos, não é? Mas para todos nós percebermos a riqueza que é Deus. Pois, e tanto que todo esse património não dá para vender, não é? Uma pessoa não faz dinheiro com aquilo, muito pelo contrário, é mais uma despesa e uma dor de cabeça ter de manter tudo isso. Não, mas é muito bonito quando a gente chega a uma igreja e... Claro, e vê o esplendor todo e percebe, espera aí, que isto aqui aponta para Deus, não é? É belo, não é? As coisas belas apontam para Deus. Aliás, desculpa. E outra das perguntas que podemos fazer, outro dos pensamentos que podemos ter é, os nossos antepassados, há 300 ou 400 anos, não é? Se calhar eram muito mais pobres do que nós e tiveram eles esse trabalho de fazer, de trabalhar, de pagar, para honrar a Deus, e nós hoje somos um bocadinho mais do que se calhar co-construtores, se calhar ainda somos um bocadinho só aqueles que usam o espaço. Por isso é muito bom também nós percebermos que fazemos parte desta igreja viva, constrói, que cuida, não é? Que transmite para aqueles que vêm para aqueles que vêm a seguir. Por isso nós não estamos aqui só a usufruir do que os outros fizeram, estamos aqui também a cuidar e a trabalhar para que os que vêm a seguir, não é, possam também, a partir destes sinais, abrir-se mais a Deus. E é uma forma concreta de uma pessoa dar qualquer coisa a Deus, não é? Assim sim. E que fica, lá está, porque hoje vemos aquilo e dizemos, olha que bonito, não é? E aliás, havia o São Francisco de Assis, que quando depois, na fundação dos franciscanos e tudo mais, e sabemos que os franciscanos eram e são conotados muitos pela vida de pobreza, não é? Ou seja, um franciscano não tem nada seu, é tudo da comunidade. Pobreza evangélica, sim. Mas em todos os conventos franciscanos havia sempre uma custódia de ouro. A custódia é aquela coisa onde se faz a adoração do Santíssimo, é aquele, não sei como descrever bem, mas é... É um ostensório, é um sítio onde se coloca a hóstia consagrada. Exatamente. Para que todos possam ver e reconhecer lá a presença real de Jesus e por isso adorar. E esse objeto religioso, de culto, esse objeto litúrgico, pelos vistos, São Francisco de Assis, lá nas suas indicações pastorais lá aos seus irmãos, foi que esse objeto fosse em ouro, no sentido de fosse o mais valioso possível.
Porque era para Deus. E, portanto, Era quer dizer, para eles Deus, cuidavam de todos os pobrezinhos, não tinham nada seu, mas para Deus Sim. davam isto. E esse também pode ser um bom critério. Ou seja, já fizemos o critério em relação a Deus no sentido de ser verdadeiro, de ser bom, de ser belo, de ser valioso no bom sentido, ou seja, valioso porque de coração, porque dado inteiramente por nós, mas se isso for uma coisa que só leva à vaidade ou ao afastamento dos outros, dificilmente será de Deus. Agora, se isso for raiz, ou for também recordação, for alimento, para que a Igreja continue a cuidar, a servir, a ajudar quem mais precisa, então claro que sim. É basicamente o que acontece com São Francisco e com os franciscanos e o que, graças a Deus, acontece com a Igreja Universal. A Igreja Universal pode ter esses patrimónios todos, pode usar esse património todo para louvar a Deus, mas também são os que estão mais perto de quem mais precisa, em todas as situações, quer de pobreza material, quer de pobreza espiritual. Por isso, nunca devemos pôr estas coisas assim em confronto, quando de facto são complementares, amar a Deus e ao próximo. As duas coisas, não há uma sem a outra, né? E uma leva à outra, naturalmente. Por isso, em vez de sentirmos aqui isto como competidores ou divisores, né? ver isto como companheiros ou como um laço, né? Nos ajuda a viver melhor e a demonstrar melhor a nossa fé e a viver melhor a nossa fé. Então, se calhar, na sequência dessa pergunta, vamos passar aqui uma para ouvirmos a pergunta da Sara, que pergunta-nos o seguinte. Na mensaria tem uma pergunta. Por que os cristãos fazem o sinal da cruz? Ui, foi um bocadinho barulhento, mas perguntava... Porque é que os cristãos fazem o sinal da cruz? Sim. Então, eu, na sequência que dizia ao Padre Nuno, eu acho que a cruz, o sinal da cruz, além de ser um sinal que nos identifica com Jesus, não é? É o ponto máximo do amor entregue de Jesus por nós, é também uma grande síntese da nossa fé. Este amor a Deus sobre todas as coisas, não é? A própria fisionomia da cruz, não é? Aponta para cima e aponta para os irmãos, não é? Tem este duplo elemento de louvar a Deus e abraçar também os irmãos. E depois, ao mesmo tempo, está lá a síntese da Trindade, não é? O amor da Santíssima Trindade, que estamos abraçados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, não é? E com este sinal de cruz. E também, que mais? Também toca, por assim dizer, alguns elementos fundamentais também da nossa dimensão humana. O facto de tocar a cabeça no sentido da nossa inteligência, da nossa razão, o facto de tocar o peito no sentido do nosso amor, da nossa paixão, do nosso alento, e depois tocar os braços como um sinal também da força e da criação, ou da cocriação, da criatividade. Também é um sinal de que todo o nosso ser está envolvido e está orientado para Jesus. Por isso, o sinal da cruz é um sinal visível para os outros, visível para nós, daquele sinal por excelência que é um Deus a dar-se a conhecer sem mais, nem meio mais, nem reticências, nem nada. Mas tu não queres pôr aí a anterior? Vamos agora então à pergunta anterior. Só passei porque estávamos a falar disto do amor a Deus e ao próximo. Então agora vamos voltar para trás para uma pergunta do Tomás, do primeiro ano, que é a seguinte. Eu sou o Tomás, sou do primeiro ano e eu quero perguntar para que é preciso o livro da catequese. Olá, eu sou o Tomás do primeiro ano. Eu queria saber porque é que a Maria só usava cores azuis e brancas. Duas perguntas que parece que não têm nada a ver, mas... Tem tudo a ver. Sim. Tem tudo a ver. Primeiro, porque é que nós precisamos usar livros na catequese, ou depois porque é que a Maria só usava cores azuis e brancas. Ponto número 1. Maria é a nossa mãe, por isso nós devemos com certeza tratá-la de linguagem e também de maneira de estar, de maneira de voltarmos para ela com todo o respeito e com toda a veneração, coisa que o Tomás também fez. Mas às vezes nós também temos uma linguagem que vamos aprendendo, não é? Santa Maria, nossa mãe, mãe de Deus, Senhora minha, Senhora nossa. Por isso é bom também nós sabermos usar os títulos, as referências, as invocações que a Igreja sempre foi tendo em relação à nossa mãe Maria Santíssima. Por isso é bom termos familiaridade, com certeza, mas também termos este reconhecimento de qual é que é o lugar, qual é que é o papel
que Nossa Senhora tem na vida da Igreja e na vida da nossa fé. É parte, aliás, de um dos mandamentos, não é? Que nós, se calhar aquele mandamento que nós lembramos menos, não é? Mas o segundo mandamento, não é? Não invocar o nome de Deus em vão. Sim. Não é só o nome de Deus em si, mas também o respeito, a forma como nós tratamos as coisas santas. Foi isso que aconteceu pelo Tomás, com certeza. Sim. Não é isso nada em coisa, mas que se calhar não é assim tão comum para nós crescidos falarmos da Maria, não é? Mas com certeza que o respeito, que a familiaridade tão bonita que as crianças têm. Por isso, muito obrigado, Tomás, por essa pergunta e por essa também essa forma de nós nos referirmos à nossa Mãe do Céu. Mas porquê é que isto tem a ver? Uma pergunta tem a ver? Porque em muitos momentos da vida da Igreja, na história da Igreja, foram as imagens, foram as cores, foram as representações visuais que serviram de base para a catequese. Agora são livros porque nós todos já sabemos ler, ou quase todos já sabemos ler, ou vamos sabendo ler cada vez melhor, não é? Mas antigamente havia muita gente que não sabia ler e por isso não se usavam livros, porque eram absolutamente indecifráveis, usavam-se as imagens para dar a catequese. E porquê é que a gente precisa de catequese? Porque Deus deu-se ao trabalho de nos vir ensinar, nos vir mostrar quem era ou quem é e o que quer de nós porque nos ama. Por isso, nós andamos na catequese para aprender isso e para ter ajuda em família, em comunidade, para viver isso. Mas porquê é que são precisos livros na catequese? Porque nós temos muita coisa para aprender, muita. Se calhar a catequese é apenas um passo, apenas um momento, mas é preciso nós sabermos bem, de cor, como nós também já dizíamos numa das respostas, das perguntas que nos foram feitas, todas as coisas que Jesus nos ensinou. Claro que também podemos olhar para as imagens, para as figuras e das cores e dos sinais, aprendemos também a catequese. Nossa Senhora anda de azul e branco, porquê? Porque fala da pureza de Nossa Senhora, o branco, e fala também do azul do céu, o lugar que estava também preparado e que ela sempre quis viver, mesmo cá na terra, de acordo com essa pureza, de acordo com essa seu coração imaculado. Por isso, em relação a Nossa Senhora, usa-se estas cores mais habituais do azul e do branco. Mas, por exemplo, se tivermos Nossa Senhora do Carmo, se calhar a cor já tem um tom um bocadinho mais castanho por causa do escapulário, por causa de uma veste que, de acordo lá com a Ordem do Carmelo, nos foi dada ou revelada também por Nossa Senhora no Monte Carmelo para sermos revestidos de Cristo e da sua palavra e da sua força. Se quisermos Nossa Senhora de Fátima, quando apareceu aos 3 pastorinhos, a Lúcia dizia que era uma senhora vestida de sol. Tal era a brancura das suas vestes. Por isso, todos estes sinais das cores de Nossa Senhora, neste caso, né, em momentos em que ela se foi revelando, dizem um bocadinho da sua mensagem e da sua identidade. Por isso, ainda bem que estás preocupado em saber porque é que anda de azul e branco. Não é porque é do Porto, nem porque é do Belenenses, nem porque é do Paço de Arcos, não é? É porque é do céu. É pura de coração e pura nos seus gestos, não é? E aponta-nos também para essa eternidade ou essa plenitude da vida em Deus. E pronto, e depois também há outras marcas, outras cores, outras formas para representar outros santos ou outras mensagens de Jesus ou de Deus. Muito obrigado, Tomás, por estas excelentíssimas perguntas, não é? De catequese, das letras e das cores. Mas o que importa é nós queremos conhecer o máximo, conhecer o melhor possível Deus e a sua mensagem em todos os seus santos, em toda a sua igreja. Sim. Quero agora outra pergunta extraordinária. Força. Vamos ouvir, são todas extraordinárias. São todas extraordinárias, mas vamos ouvir agora esta da Maria Inês. Filhos de Deus, somos todos da mesma família. Dá pena que não se ouviu tão bem, mas era somos todos filhos de Deus. Ela disse somos. Somos. Que é um somos muito mais bonito, muito mais... É tão bonito ouvir assim, ouvir como nós todos já dissemos. Somos filhos de Deus, somos todos da mesma família? Sim. Esta é a coisa mais... É das coisas mais bonitas, assim, mais extraordinárias de reflexo, ou seja, daquilo que vem depois à superfície, que vem ao de cima daquilo que Jesus nos veio dar e nos veio pedir para vivermos e para fazermos, que é vivermos de facto todos como uma família. E nós sabemos, na nossa família,
Temos todos os mesmos traços, né? Percebemos claramente que somos todos filhos do mesmo pai ou da mesma mãe, mas somos todos diferentes, todos. Mesmo os gêmeos são completamente diferentes e relacionamos uns com os outros de uma forma completamente diferente. Mas há ali uma coisa que nos une, que nos faz superar sempre as dificuldades, as discussões, o que quer que seja, e faz-nos ser muito amigos e ajudar-nos muito uns aos outros. Na igreja, no princípio, e agora também somos chamados a viver isso, se calhar de uma forma um bocadinho mais espalhada por vários lugares e por várias comunidades, mas no princípio, uma das causas para maior surpresa bonita das pessoas ouvirem a mensagem sobre Jesus foi a forma como a igreja, como os discípulos de Jesus viviam uns com os outros. Era como uma família. E ficavam todos fascinados. Calma aí que eu também quero viver assim. Eu estou neste mundo não a lutar para sobreviver, estou neste mundo não contra o outro que eu vejo como inimigo, estou neste mundo não a aceitar que tenho que me aguentar à bronca e cada um se safe. Não, estou neste mundo a viver numa família humana, em que temos todos a mesma raiz, temos todos, o São Paulo também, se quiserem podem ver numa das suas cartas, diz há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, não é? Uma só vida que fomos todos chamados, não é? E diz também cada um com o seu papel, cada um com a sua missão. Por isso, sim, Maria Inês, a pergunta mais bonita que nós podemos fazer, ou pelo menos assim a descoberta mais extraordinária que nós podemos fazer e depois também dar a conhecer, é vivermos como uma família. Na catequese, na nossa comunidade paroquial, no sentido mais lato de saber que todos os cristãos espalhados pelo mundo, aqueles que estão a sofrer perseguições, aqueles que estão a fazer grandes obras de serviço a não sei o quê, aqueles que estão à oração constante para bem de todos, somos todos uma só família e rezamos todos uns pelos outros. E por isso a forma como olhamos uns para os outros, se quisermos até é maior do que em relação só à igreja. Ou seja, Jesus diz, quando olhamos para um mais pequenino, é ele que devemos vê-lo. Por isso, esta família não é uma família fechada, não é uma família de quem se porta, só dos que se portam assim ou assado, é uma família aberta, universal, como nós chamamos, católica. É isso que significa universal ou aberta. Por isso sim, Maria Inês, somos todos filhos de Deus e por isso somos todos da mesma família. E se vivermos assim, unidos no mesmo espírito, vamos ser um sinal, como dizia também Jesus numa oração que fez ao Pai, Pai, que eles sejam um, como tu e eu somos um, para que o mundo acredite, se eles viverem desta maneira. Por isso, sim, somos chamados, desafiados, somos abençoados em vivermos como uma família. Muito bem. Muito obrigado, Maria Inês. Vamos agora à pergunta da Emma. Hi, my name is Emma. I'm 11 years old. My question is, who is your favorite saint? Who is your favorite saint? Quem é o santo favorito, Padre Nuno? Sou sempre eu a falar? Não, Padre, eu acho que isto se calhar eu pelo menos vou falar e vou deixar trabalho de casa também. Há bocado, já não sei se se lembram, mas então quem descobrir aquela citação do São Paulo, o Padre Nuno dá um presente. Agora quem descobrir a história deste santo que eu vou dizer, que é um dos meus favoritos, também é aquele que se celebra no meu dia de anos, e me vier contar a história, recebe então também... E ficamos a saber qual é que é o dia de anos do Parlamento. Que é Santa Maria de Goretti. Ah, é? Sim. Então eu também vou dizer depois qual é que é a santa do meu dia de anos. Muito bem. Então qual é que é a sua santa? Santa Teresa Benedita da Cruz. E é a santa favorita? Olha lá. É sim. Ou seja, nós, já agora, assim rapidamente, nós podemos encontrar os nossos favoritos como dom de Deus, ou seja, e por isso é bonito, eu pelo menos procurei qual é que é o santo do meu dia de anos e só apareceu esse santo já em 2001 ou 2002, e qual é que é o santo com o meu nome, Nuno. Também só há um que também só apareceu para em 2008 ou 2009. Por isso eu já era padre, ou quase padre, quando eu tive um santo no meu dia de anos e quando eu tive um santo com o meu nome. Por isso eu depois tenho outro santo ou outros santos que fui descobrindo ou antes ou depois, mas eu diria que sim, ou seja, eu tenho uma especial devoção a Santa Teresa Benedita da Cruz, a São Nuno de Santa Maria, depois a Santo António e a Chiara Badano, a Chiara Lucia Badano, por razões diferentes, mas como é óbvio, isto são todos unidos, por isso eu gosto de todos os santos e cada dia há um santo diferente, e quanto melhor nós conhecermos o seu exemplo, também com certeza nos sentimos inspirados para fazer o mesmo. E falar em santos, agora depois deste podcast sair, vamos celebrar o Santo Anjo de Portugal. Sim.
Ou seja, no céu existem estes santos, não é? Que já foram santificados por Deus e que já estão na plenitude da glória e ao mesmo tempo continuam lá do céu a velar por nós, a interceder, a pedir de uma forma pura e completa a Deus pelas nossas intenções e continuam a inspirar-nos como modelo de santidade. E também estes seres puramente espirituais que Nosso Senhor envia desde sempre para nos protegerem. Por isso nós também podemos ter esta devoção ao nosso santo anjo da guarda. Por isso não só devemos ter o nosso santo favorito, por causa do nosso nome, por causa do nosso dia de anos, por causa do exemplo da vida ou por outra coisa qualquer, mas devemos ter também uma bonita devoção e cuidado a este nosso santo anjo da guarda. Podemos dar-lhe o nome se quisermos. O meu não tem nome, o meu só tem trabalho. Mas além disso, nós sabemos, até pelos pastorinhos de Fátima, que nós Portugal, temos um anjo da guarda também para nos proteger e para nos continuar a inspirar e a guiar neste caminho de fidelidade ao Evangelho. Sim. Portanto, não é a mesma coisa que um santo, não é? Um santo foi uma pessoa que viveu aqui na Terra, depois foi para o céu, ou seja, quando as pessoas partem daqui não se transformam em anjos, não é? Continuam a ser pessoas, mas os anjos são coisas diferentes, portanto são seres espirituais, não é? Absolutamente espirituais. Espirituais. Nós quando somos ressuscitados, ressuscitamos na carne. Carne gloriosa, mas na carne. Pronto, e este santo anjo de Portugal que se vai celebrar no dia a seguir a isto sair, ou assim? Dia 10 de junho, sim. Dia 10 de junho é o santo padroeiro, então, do nosso país. Também temos e que vai-nos encaminhando, então, para seguirmos os caminhos de Jesus cada vez melhor. Então estamos quase a acabar, pá, de menos, ainda bem que fizemos o intervalo. Já viste o que era fazermos aqui uma coisa sem almoçar, nem tomar um pequeno almoço, nem nada, não é? Isto já vai cumprido, ainda assim. Então para as últimas perguntas. Últimas perguntas. Vamos então à pergunta. Vamos entrar agora numa nova secção sobre Deus, Criador e Jesus Redentor. E a Kira vai-nos perguntar o seguinte. Aqui. Hello, my name is Kira. I am 8 years old. Here is my question. How was God made if he was the first one who was born? É uma pergunta gira da Kira, que pergunta em inglês como é que Deus foi feito se ele foi o primeiro que nasceu? Perguntava assim. Pois é muito difícil porque na nossa inteligência, não é? Na nossa razão humana, nós precisamos destas coisas, não é? Coisas que a gente consiga compreender e dar-lhe um tempo e um espaço. Então achamos que Deus é essa tal primeira coisa. Primeira, porque foi o primeiro de onde tudo nasceu, ou a primeira mais importante e mais forte que consegue controlar tudo. Ora, Deus não é nada disso. Deus é. Ou seja, não foi criado, nem nasceu. Ele é o Criador e está em tudo, em todos, desde sempre e para sempre. Por isso, eu não devo olhar para Deus como alguém que é meu competidor, não é? Que está ao meu lado e que tenta domesticar-me e tenta, pela força, pelo que quer que seja, tenta fazer com que eu esteja perto dele. Não, Deus é desde sempre e para sempre. E Deus é uma comunidade de amor e de um amor que transborda, um amor excessivo, de tal forma que esse amor excessivo leva à criação de todas as coisas. Sim, porque partilha desta sua grandeza, desta sua beleza, da sua bondade, não é? Ou seja, está em tudo, é ele que sustenta tudo, mas não é nenhuma dessas coisas. Não se resume àquilo que cria. Ninguém fez Deus. É como aquela história que, então está bem, quem é o pai daquele? É este. Quem é o pai daquele? É este. E se vamos infinitamente à procura de um primeiro, e se esse primeiro também precisa de um outro, então depois não temos uma origem mesmo, não é? Portanto, é preciso haver um que seja sempre, não é? Que não tenha sido criado, não é? Que exista, ponto, não é? É mais ou menos como tenta ver um quadro, por exemplo, uma pintura qualquer. Quem é que é o autor do quadro? A gente sabe que é um pintor, que é uma pessoa. Não é a tinta, nem o pincel, nem a tela. Mas o quadro não existe sem a tinta, sem a tela e sem o pincel. Por isso, a matéria criada é tinta, é pincel e é tela, não é? Ou madeira, ou o que seja, não é? Mas o autor é de outra natureza, de outra ordem, e está sempre, e a gente percebe pelos quadros, pelas pinceladas, sabemos perfeitamente quem é que é o autor daquele quadro,
porque tem vida dele, tem o olhar dele, tem o tempo dele. Por isso em termos assim de explicação é difícil de explicar, mas não pensemos nunca Deus como alguém como nós. É alguém que está em nós ou para além de nós, não é criatura, é o Criador. So Kira, thank you for your question, and then you can ask your friends who speak Portuguese what we just said, and keep asking those questions, because as you grow up, it's always good to get more into this. É verdade. Então, pergunta 33. Diga 33. Qual foi a primeira pessoa a existir no mundo? Qual foi a primeira pessoa a existir no mundo? Perguntam as crianças do primeiro ano? Segundo, sim. Sim, da catequese. Sim, Deus não foi, porque nós já respondemos a essa pergunta da Kira antes, que Deus não é uma pessoa a existir no mundo. Deus é o Criador de todas as coisas. Claro que depois Deus fez-se homem na história em Jesus, mas nós já cá andávamos há mais tempo, ou seja, já havia muitas pessoas. Aliás, Jesus nasceu de uma família, né? com a mãe, depois com o pai, que Nosso Senhor também escolheu para ele, e os avós e essas coisas todas. Né? Por isso, quem é que foi a primeira? De facto, é uma pergunta muito inteligente, muito lógica. Né? Nós fazemos esta pergunta que o Padre estava a dizer há bocadinho. Então, eu tenho um pai, o meu pai teve um pai, o meu pai do meu pai teve um pai, o pai do meu pai do meu pai teve um pai, e assim sucessivamente, até nós já não conseguimos ter palavras ou ter linhas para dizer o pai do 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 pai, mas por lógica tem que haver um primeiro em que passa a ser pai, que pode não ter sido criado por geração espontânea, assim do género, pum, agora já começou, não é? E já começou logo como pai. Mas como é que pode ser pai? Se é pai também quer dizer logo que nasceu logo um filho logo a seguir, porque não era pai, era outra coisa qualquer. Por isso, em termos factuais, nós não sabemos dizer. Acho que as nossas capacidades científicas ou o nosso entendimento de arqueologia ou de matemática ou de física, ainda não chegámos a nenhuma conclusão, não é, de quem é que foi a primeira pessoa, o primeiro homem. Em termos, se calhar, religiosos, espirituais, esse sentido de haver um primeiro em que tudo começa, sim, nós até na Sagrada Escritura, desde há não sei quantos mil anos, até lhe damos nomes e tudo, né? O nome do primeiro homem e da primeira mulher nós chamamos Adão e Eva, ponto. Não é necessariamente, nem é sobretudo, ninguém sabe, mas não tem que ser especificamente assim um homem de 4 braços e 2 pernas que viveu ali na rua da esquina à Lapa, não é? Mas é esta figura desse tal primeiro, onde tudo começou, e tudo começou em Deus. Por isso, quem é que foi o primeiro a habitar? Nós não sabemos, não temos base científica para saber dessas coisas, mas temos a inteligência para saber que existiu, para supor, para imaginar, e para dizermos dessa existência, desde há muito tempo, até de muitas culturas, se criou estas figuras, não é? Nos ajudam a perceber essa origem da nossa humanidade e de todas as coisas. E depois, claro que isto aqui daria para falar muito mais, mas se quiserem saber mais, já falámos um bocadinho disto num episódio logo dos primeiros sobre a fé e ciência, onde também abordámos um bocadinho esta relação de o que é que nos ensina a Sagrada Escritura e a ciência, o que é que diz ao mesmo tempo. Sim. Qual é que é o tipo de como é que se diz, a forma de conhecer a realidade? Sim. As leis de conhecer a realidade. Sim. Se não me engano é o episódio 8, portanto se forem a procurar o episódio 8 deste podcast, Deus e Ciência, sim. Deus e Ciência tem lá. Vamos então a mais uma pergunta. Mas quase a acabar, Padre Mendes. E já vai cumprido, é? Sim. Agora és tu. Chamo-me Francisca, no primeiro ano, e gostava de saber porque é que o Putin fez esta guerra e porque é que o Jesus deixou de ser crucificado. Então, Francisca pergunta porque é que houve esta guerra e porque é que Jesus deixou que esta guerra houvesse, não é? Então, isto é um mistério do mal, não é? Quer dizer, o mal ninguém quer. Agora, o que nós sabemos é que Deus permite o mal, não é? Porque daí pode depois tirar uma coisa extraordinariamente melhor. Mas vamos olhar para a história de Jesus. O que aconteceu? Jesus morreu, não é? Foi uma coisa má. Péssima, horrível, injusta. Mas a partir daí ele fez uma coisa muito melhor, que foi salvou-nos a nós, deu-nos a nossa salvação.
E a partir desse mal que aconteceu fez algo extraordinário. Sim, mas o mal é sempre mal, hein? O mal é sempre mal, nós Ninguém nunca quer fazer queremos o mal para saber o bem. Ou seja, quem faz o mal somos nós quando nos enganamos, quando erramos, quando nos iludimos, quando deixamos seduzir ou ir por caminhos que não são os de Deus. O que Deus quer, objetiva e ativamente, é a salvação, é o bem. O mal existe não é porque Deus é mau, muito menos porque Deus não tem poder e deixa que haja esse mal. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que respeita em absoluto a nossa liberdade. É tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que já disse, já mostrou, pela morte e pela ressurreição de Jesus, que o bem tem a última palavra. O bem já venceu. Exatamente. Mesmo que nós passemos a vida toda aqui só a sofrer coisas más, não é? Mas o bem já venceu. E, aliás, podemos viver essas coisas más até com bom espírito. Podemos viver bem. E nós vemos isso na igreja perseguida. Sempre vimos, né, exemplos de gente feliz, gente alegre, gente empenhada, gente corajosa, gente sem medo. Claro que nós preferimos viver num momento de paz e sem perseguição, sem horrores. Mas mesmo quando existe o mal, que há de ser por decisões más dos homens, das pessoas, e com certeza também alimentadas ou enganosas pelo poder do maligno, mas mesmo quando existe, nós podemos viver essas coisas em Deus. E por isso não deixarmos ficar que a tristeza vença, não ficarmos com medos, não ficarmos a pensar mal dos outros, não alimentar ódios. Não alimentar ódios. Nós podemos viver uma coisa, crescer numa coisa boa, mesmo no meio dessa coisa má que nós não queremos, nós não desejamos, e vamos fazer tudo por tudo para não alimentar isso. Por isso podemos e devemos rezar pela paz no mundo sempre, e particularmente agora. Mas não devemos ter medo, e devemos ter confiança em Deus e a saber que Ele há de ter a última palavra, mesmo que eu não saiba ainda qual é, e mesmo porventura que se calhar nem seja eu a ver ou a perceber qual é que é essa última palavra, quer seja no nível geral, quer seja a nível mais concreto na vida de um ou do outro. Então, obrigado, Francisca, do primeiro ano da catequese. Vamos então para a última pergunta do Cullen. Hi, I'm Cullen and I'm 10 years old, and my question is, how does heaven feel like? O Cullen, com 10 anos, pergunta-nos como é que sentimos o céu. How does heaven feel like? Como é que sabe o céu? A que é que sabe o céu? Sim. É uma pergunta espetacular. É espetacular. É uma pergunta que a gente deve perguntar-lhe a ele, porque ele deve estar mais perto do céu do que nós. Por isso, quando nós somos mais pequeninos, se calhar às vezes a gente até sente o que é essa pureza do céu. Mas pronto, faz essa pergunta a Jesus. Faz essa pergunta a Deus. Uma coisa é certa, no céu vai estar Jesus, não é? No céu está Deus, e Deus é a coisa mais extraordinária, mais tudo que pode-se imaginar. E quando nós estivermos no céu, vamos perceber isso mesmo. Já não temos dúvidas, já não temos perguntas, e já não ficamos assim com meias medidas. Por isso vamos corresponder totalmente a esse amor completo e eterno de Deus. Por isso vai ser Deus em tudo e para todos, de uma forma inteira e para sempre, e que não enjoa. E não há lugar para nada daqueles inimigos que estávamos a falar há pouco. Não há guerra, não há sofrimento, não há nada desses males que já passaram, não é? São coisas daqui. E além disso, todos os desejos que temos no nosso coração são saciados em Deus. Para sempre. Portanto, às vezes até podes... Sempre. Calando, às vezes até pode-se perguntar, então e no céu vamos jogar futebol? Bom, se precisarmos mesmo disso para os desejos do nosso coração serem completamente satisfeitos, então sim, não é? Não sabemos, mas provavelmente pode ser que sim, não é? Portanto, mas jogamos futebol à séria, sem chamarmos nomes aos árbitros, sem fazermos faltas, e ficámos todos contentes porque ganhamos todos. Não sei como é que vai ser um jogo no céu, mas ganhar das duas equipas vai ser um bocadinho difícil, mas seria nessa perfeição, nessa plenitude. E muito bem. Mas olha, uma das coisas, posso terminar também, aquela santa que eu disse há bocadinho, da Chiara Badano. Sim. Uma das coisas que eu gosto dela é porque foi a primeira santa que eu ouvi que nasceu na minha década, na década de 70, e na altura eu fiquei de olhos esbugalhados e de coração assim meio apertado a dizer, calma que já há uma pessoa que nasceu na minha década que é santa, que está no céu, por isso vê lá, tu também já tens tudo para poder ser santo também e viveres santamente o teu tempo aqui na terra. E ela morreu muito nova e morreu doente, de uma doença muito dolorosa, que demorou para aí 2 ou 3 anos, julgo eu, assim, nessa doença, e as conversas que ela tinha com a mãe, principalmente, eram muito também sobre o céu, o céu, e a mãe ia-lhe dizendo, assim, numa linguagem humana,
que Jesus, o amado, né? Assim, a pessoa mais apaixonante que havia, que a Chiara adorava de coração, que ia estar à sua espera, que ia assim, que ia assado, e depois a Chiara também respondia muito bem, então olha, quando for o meu funeral, vistam-me de noiva, vistam-me para uma festa, porque é este sinal, eu vou para as núpcias eternas do Cordeiro, por isso fiquem felizes porque eu finalmente vou conhecer totalmente o meu amado. E às vezes quando ela estava muito cansadinha, a mãe ia-lhe dizendo, vais ver isto, vais descobrir aquilo, vais estar com não sei quem, vai perguntar não sei aonde, e depois a Chiara respondia assim de uma forma muito, muito delicada à mãe, oh mãe, não contes tudo, que eu gostava de ter também uma surpresa. Como quer dizer, não é preciso dizermos as coisas todas do céu, porque eu também quero saber, sei que aquilo vai ser melhor do que aquilo que eu consigo imaginar ou sentir ou dizer por palavras. Por isso, a que é que sabe o céu, como é que a gente sente ou se vai sentir quando chegar ao céu, que haja sempre também um bocadinho desta surpresa. É sempre mais, é sempre melhor do que todas as linguagens que nós já ouvimos e todos os ensinamentos que a gente recebe como verdadeiros. Muito obrigado, Kellen, por esta pergunta. Muito obrigado a todos os que mandaram e tiveram esse trabalho de gravar e de fazer. Pedimos desculpa se as respostas foram assim rápidas ou muito prolongadas, ou se calhar não respondemos totalmente a tudo, mas pronto, estamos cá para isso, para irmos conversando e para continuarmos este caminho. E os pequeninos continuam não só a ser aqueles que mais nos inspiram, como porventura também aqueles que melhor nos guiam naquilo que se calhar interessa. Por isso, muito obrigado a todos, aos pais e aos catequistas, e vamos continuar este caminho. Continuamos, podem enviar as vossas sugestões ou mais perguntas se tiverem para este e-mail, podcast@paroquiadecascais.org, ou podem fazer chegar via catequistas ou alguém que depois possa nos enviar os áudios ou outras interpelações que queiram. E vamos a isso, continuamos este caminho. Bora lá! Muito obrigado e bom mês de feriados de junho, dessas coisas todas a acabar. Que bom, temos graças a Deus. Muito bem, até à próxima.